sejam bem-vindos. Hoje na nossa aula do dia 1º de junho, vamos começar o último mês, né, da nossa disciplina. Vamos falar sobre objetivos estratégicos. Com base em tudo que a gente já estudou até agora a gente vai partir para a elaboração dos nossos objetivos estratégicos. Então, inicialmente nós estudamos a missão e o negócio da empresa, fizemos a atividade de elaborar esses itens lá da empresa que cada um escolheu, fizemos a visão da empresa, fizemos um diagnóstico estratégico interno com a análise das forças e fraquezas, uma análise do diagnóstico externo com a análise das oportunidades e ameaças, e com base nisso a gente construiu cenários, né? E também já estudamos nas duas últimas aulas a questão do posicionamento estratégico, as estratégias que uma empresa pode adotar. Com base nesses aspectos, agora a gente vai partir para os objetivos estratégicos. Os objetivos estratégicos, eles são escritos, eles são definidos com base em todos esses aspectos. É necessário considerar todos esses aspectos na construção dos objetivos estratégicos. A questão da elaboração dos objetivos estratégicos, ela tem uma série de divergências com relação ao que deve compor a seção de objetivos estratégicos de um planejamento. Então, a gente vai trabalhar um pouco as funções dos objetivos estratégicos, para que eles servem, e também vamos trabalhar quais aspectos devem ser considerados na elaboração dos objetivos estratégicos. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é objetivo? Então, o objetivo, ele é uma situação futura desejada, em função da qual devem ser empregados os recursos e dirigidos os esforços. Então, o que acontece? A gente vai elaborar um objetivo, é algo que a gente quer alcançar, né? E que, com base nele, para atender ele, todos os esforços, recursos da empresa são dirigidos para atender esse objetivo, né? Tem uma citação bem bacana que fala que sabemos quem somos e para que existimos, entretanto é necessário esclarecer para onde queremos e podemos ir e qual o tamanho do passo que podemos dar. Então, a partir do momento que nós sabemos para quem somos e para que existimos, que é a nossa missão e a nossa visão, é necessário esclarecer para onde nós queremos ir e podemos ir, que são os objetivos, né? Então, os objetivos, eles tratam desse aspecto da empresa, uma situação futura desejada que nós queremos atingir e que a empresa vai trabalhar para isso, ok? Então, quais são as funções dos objetivos? Para que eles servem? Então, eles servem para legitimar as atividades da organização na sociedade. Então, com base nos objetivos, a sociedade conhece o que aquela organização faz, o que ela busca na sociedade, as atividades dela. Outra função é identificar os diversos grupos de interesse e a forma através das quais contribuem ou limitam as atividades da organização. Então, a empresa, como eu já falei para vocês em aulas anteriores, ela é composta por diversos grupos de interesses, que são os stakeholders. Cada grupo de interesse, ele tem um certo poder, né? Tem poder diferenciado, poder de interferência, e também tem objetivos diferentes com relação à empresa. Então, a partir do momento com os objetivos, é possível identificar quais são os diversos grupos de interesses da empresa e a forma como eles contribuem ou limitam as atividades dessa organização. Outra função importante é guiar as atividades ao enfocar a atenção e o comportamento em direção aos fins definidos. A partir do momento que a empresa ela delimita objetivos estratégicos, as atividades serão todas focadas para atender esses objetivos. Então, a partir do momento que você cria objetivos, você consegue direcionar todas as atividades para atender esse objetivo, e não cada um atender seu objetivo, cada um buscar seus interesses. Então, aí, vinculado a esse também, tem a outra função, que é conseguir o apoio dos vários indivíduos e grupos nos esforços da organização. A partir do momento que você não tem objetivos claros, definidos, cada membro da organização vai procurar atender seus próprios objetivos.
E nem sempre os objetivos individuais vão bater com os objetivos organizacionais. Então, a partir do momento que você cria objetivos estratégicos bem definidos e divulga e envolve as pessoas, você vai conseguir o apoio de vários indivíduos para atender esse objetivo. Outra função é figurar como um padrão para que se possa avaliar a atuação da organização. Então, por exemplo, se a empresa estabelece como um objetivo atender diferentes mercados a partir de um certo período de tempo, se a empresa não consegue avançar nesse sentido de atender esses mercados, isso demonstra que ela não está sendo eficiente na busca dos seus objetivos. Então, os objetivos eles são tratados também como padrões, eles podem servir como padrões para avaliar a atuação da organização. Outra função dos objetivos é a questão da redução da incerteza no processo de tomada de decisão. A partir do momento que a empresa tem objetivos bem definidos, os gestores eles têm um norte, eles têm um direcionamento. Então, todas as decisões elas vão ser tomadas no sentido de atender aqueles objetivos. Então, isso acaba reduzindo um pouco essa incerteza de para onde ir, para onde seguir, né, que o gestor precisa na tomada de decisão. Outro aspecto importante é que os objetivos eles são importantes para a empresa avaliar as mudanças no sentido de adaptação e de aprendizagem. Então, através dos objetivos, a empresa consegue também avaliar essas mudanças de uma forma que a organização aprenda e se adapte a essas mudanças também. Então, é um processo de mudança, as mudanças elas ocorrem de forma mais pautadas, mais planejadas, e isso faz com que a organização se adapte com mais tranquilidade. Outra função dos objetivos é dar uma base para o desenho estrutural, e aí enquanto estrutura organizacional mesmo da empresa, e fixação das limitações iniciais para determinar uma estrutura apropriada. Então, se a empresa ela tem como objetivo, se o objetivo da empresa não é crescer no local onde ela está, mas sim se expandir para outros locais, tipo interiorização, por exemplo, não é interessante que ela crie uma estrutura organizacional muito grande no local onde ela está, porque ela pode, porque o interesse dela é justamente se interiorizar. Então, qual que é a estratégia que ela vai adotar em questão de desenho estrutural? Vai ser uma departamentalização regional? Como será essa departamentalização? Então, a partir da definição dos objetivos, a empresa consegue fazer esse desenho estrutural para determinar sua estrutura organizacional. Outra função é servir de base para os sistemas de controle e planejamento. Então, por exemplo, a partir do momento que eu tenho objetivos claros, assim como eu falei lá da questão dos padrões, nos sistemas de controle eu consigo fazer uma avaliação se a empresa está ou não, se as ações das organizações estão ou não seguindo para os objetivos determinados, se elas estão ou não sendo eficientes. E no sistema de planejamento, eu consigo planejar as minhas atividades de forma que ela atinja aqueles objetivos. Então, a partir do momento que eu tenho objetivos claros, o planejamento das minhas atividades ele fica mais eficiente, porque eu planejo para atender aqueles objetivos em específico. E aí, por fim, como função dos objetivos também, estabelecer uma base sistemática para motivar e recompensar os participantes pelo cumprimento desses objetivos. Então, a partir do momento que eu tenho objetivos, eu consigo estabelecer uma base de remuneração ou de recompensa para que os meus funcionários, os meus participantes, eles sejam recompensados por atender esses objetivos. Enquanto eu não tiver objetivos determinados, eu não consigo fazer essa recompensa, porque o próprio funcionário, o próprio participante, ele não sabe o que ele tem que atingir. E com a definição dos objetivos, eu consigo alcançar eu consigo entender onde eu devo chegar e consigo avaliar também. Então essas são coloquei aqui 10 funções dos objetivos. É claro que os objetivos eles são muito importantes,
Tem uma série de outras questões que são importantes, mas aqui eu reuni as 10 principais funções dos objetivos, ok? Bom, mas a gente, como eu falei, a empresa ela é composta por diversos grupos de interesses ou stakeholders. E aí, a partir do momento que eu tenho uma empresa formada por diferentes stakeholders com diferentes interesses, definir os objetivos é realmente um desafio grande. Por quê? Porque os objetivos de um grupo de interesse é diferente dos objetivos de outro grupo de interesse. Então, por exemplo, os objetivos dos clientes são diferentes dos objetivos dos acionistas, por exemplo. Então, eu trouxe aqui essa figura, ela demonstra vários grupos de interesse que estão envolvidos nas organizações. E aí eu trouxe um exemplo, que no material de vocês, tem no material de vocês, que é da empresa Kellogg. Então, por exemplo, os clientes provavelmente eles desejariam que os objetivos da empresa incluíssem o fornecimento de alimentos saudáveis, de qualidade e preços razoáveis. Já os acionistas, eles gostariam que os objetivos da empresa fossem um aumento do retorno sobre o investimento que cada um fez. Os credores gostariam que os objetivos da empresa incluíssem manter uma posição financeira saudável e uma posição de pagamento pontual de juros e capital. Então, de acordo com o interesse que cada stakeholder possui, o objetivo que ele espera da empresa é diferente. Então, como que a empresa vai elaborar objetivos para atender a todos esses stakeholders? Muito bem. Tem alguns modelos que dizem, alguns autores que defendem os tipos de objetivos que devem compor os objetivos estratégicos de uma empresa. Então, nós vamos apresentar aqui 3 tipos, né? Que são 3 características de tipos que pedem de objetivos. O primeiro deles é do Perrow. O Perrow, ele diz que o processo de fixação de objetivos, ele deve seguir esses 5 itens que estão determinados aqui. O primeiro é os objetivos da sociedade. Ele diz que a empresa deve fixar objetivos que atendam às necessidades da sociedade em geral. Então, por exemplo, deve fixar objetivos que atendam à sociedade de forma geral, como, por exemplo, a preservação do meio ambiente, ser uma empresa sustentável, essas coisas. Então, o que a sociedade em geral espera da empresa? Então, esse é o primeiro conjunto de objetivos. O segundo está relacionado a objetivos de produção. De acordo com ele, a empresa deve estabelecer objetivos que levem em consideração o público que mantém contato direto com a organização e que busca os seus produtos ou serviços, ou seja, os seus consumidores. Então, é necessário que se estabeleçam objetivos levando em consideração os clientes, os consumidores. Depois vem os objetivos de sistemas, que é o estado ou a maneira de funcionar da organização. Então, estão relacionados a, por exemplo, a estrutura, a processos. Então, esses objetivos de sistemas, a empresa deve fixar objetivos que atendam essa forma de funcionar da empresa. Essa organização, estrutura organizacional, processos, tecnologias, essas questões. Depois ele diz que precisa ter objetivos de produtos, que são bens ou serviços produzidos. Então, a empresa precisa estabelecer objetivos, fixar alguns objetivos relacionados à sua gama de produtos ou serviços produzidos, tanto de melhoramento como alteração ou de substituição, enfim, ampliação do seu leque de produtos ou serviços. A empresa precisa fixar objetivos relacionados a esses produtos. E aí, por fim, objetivos derivados, que são objetivos relacionados aos usos que a organização faz do atendimento de outros objetivos. Então, a partir do atendimento, por exemplo, dos objetivos da sociedade, a empresa vai fazer um lançamento que torne ela, aos olhos da sociedade, uma empresa responsável socialmente. O objetivo derivado, ele é um objetivo que, com base nesse benefício que a empresa teve, porque ela conseguiu atingir aquele objetivo da sociedade, ela vai fixar outros objetivos. Ok, ela teve benefícios lá porque a sociedade viu ela como uma empresa socialmente responsável. Então agora eu vou fazer
vou criar um novo objetivo com base nessa minha vantagem. Então, esses são os objetivos derivados. Então, essa classificação é uma das classificações. Aí a gente tem uma outra, que é a classificação do Peter Drucker. O Peter Drucker, ele é muito famoso nessa área de planejamento, gestão estratégica, e ele traz alguns aspectos que devem ser considerados para a fixação dos objetivos. De acordo com o Drucker, se você fixar objetivos seguindo esses itens, você vai atingir todos os seus públicos de interesse e as suas possibilidades de sucesso são muito maiores. Então, ele diz que é necessário estabelecer objetivos sobre a posição de mercado e aí considerando o potencial de mercado, os fornecedores e os clientes. Então, é necessário analisar essas informações lá com a nossa análise interna e análise externa e, com base nisso, criar objetivos de mercado. É necessário criar objetivos com relação à inovação, porque a inovação, ele entende que a inovação ela faz parte da gestão estratégica e que se uma empresa não faz inovação, ela não vai ter sucesso. Então, é necessário criar objetivos relacionados à inovação. Objetivos relacionados à produtividade, através de uma análise comparativa com seus concorrentes, por exemplo, ou com outras fases da gestão da empresa. Então, antes a gente tinha uma produtividade X, agora a gente tem uma produtividade Y. Como a gente pode melhorar mais? Ou a gente já está num patamar bom? O que a gente vai fazer? Qual que é o nosso objetivo com relação à produtividade? Recursos financeiros e naturais. É necessário estabelecer objetivos com relação a esses recursos financeiros, tanto para redução de custo, aumento de receitas, enfim. Com relação à lucratividade, como que a gente vai atingir uma lucratividade melhor para atender os nossos acionistas? Atuação e desenvolvimento de administradores. Qual vai ser o nosso objetivo com relação a esse aspecto? A gente precisa desenvolver os nossos administradores, precisa melhorar a atuação deles? Qual vai ser o nosso objetivo? Desempenho e atitude dos trabalhadores, então alguns objetivos relacionados à gestão de pessoas, aos trabalhadores, aos funcionários em si. E responsabilidade pública, como que a gente vai atender a sociedade de forma geral. Então, se a gente for ver esses aspectos aqui, essas classificações, elas tendem a atender de forma geral os stakeholders mencionados anteriormente, ok? E aí, por fim, nós vamos trabalhar a classificação para os objetivos organizacionais propostas pelo Andrade, que é do livro base que a gente está acompanhando nessa disciplina, que classifica em gestão de clientes, produto, mercado e imagem, organização, tecnologia e processos, gestão de pessoas e finanças. A gestão de clientes, ele subdivide em selecionar clientes, conquistar clientes, reter clientes e cultivar relacionamento com os clientes. Então, é necessário estabelecer um objetivo para cada um desses aspectos. Como que eu vou selecionar novos clientes? Como que eu vou conquistar esses clientes? Como que eu vou reter esses clientes? E qual vai ser a minha forma de cultivar um relacionamento de longo prazo com esses clientes? Depois ele diz que a gente precisa estabelecer objetivos sobre produto, mercado e imagem, de forma a concretizar aquela missão que a empresa tem. Então, qual que é o nosso produto? Qual objetivo vai levar o nosso produto adiante? A gente quer atender novos mercados? Qual a imagem que a gente quer passar? Então, é necessário estabelecer objetivos com relação a esse item. Depois, o item Organização, Tecnologia e Processos, ele está relacionado ao desenvolvimento e sustentação de relacionamento com os fornecedores, a nossa produção de produtos e serviços, a estrutura organizacional que vai ser adotada, qual o tipo de departamentalização adotado, como a forma de divisão de trabalho e a inovação tecnológica. Então, se a gente for ver, esses itens que eu falei até agora, eles já são muito parecidos com os itens propostos pelo Peter Drucker. Tá? Então, eles seguem mais ou menos a mesma linha. Depois, gestão de pessoas. Como que eu vou fazer a manutenção da estabilidade das operações? Como que a motivação das pessoas pode ajudar nisso? Como que eu vou melhorar a competência das pessoas que trabalham na empresa? Como que eu vou melhorar o ambiente de trabalho? E como que eu vou melhorar o meu sistema de remuneração por desempenho de forma a remunerar corretamente as pessoas pelo atendimento aos objetivos? E aí, por fim, a questão das finanças, que está relacionada à diminuição de custos e aumento de receitas. Eu trouxe um exemplo para vocês,
aqui ele faz de acordo com cada área, ele faz uma relação de objetivos que poderiam ser. Por exemplo, gestão de clientes, aumentar o nível de satisfação dos clientes, ampliar a carteira de clientes, melhorar o relacionamento empresa-clientes. Então, cada um dos itens, ele traz alguns objetivos aqui que podem ser aplicados a cada área. Então, o Peter Drucker, ele tem uma classificação muito parecida com essa, mas essa aqui ela classifica em 5 áreas principais e aí dentro de cada área ele faz a divisão, ok? Então, a gente, nas nossas atividades, a gente vai usar essa classificação, essa última classificação que a gente apresentou, que é a classificação do nosso material de apoio, do nosso material de aula. O material está disponível para vocês lá no Jacad, então leiam o material, se for necessário assistam o vídeo novamente e caso fiquem com dúvidas, vocês podem me mandar mensagem, eu estarei à disposição de vocês no horário de aula, ok? Desejo a todos bons estudos, um abraço.